Fala pessoal, tudo certo? Danilo Martins hoje aqui para mais um vídeo, hoje com os palpites para o dia 26 de outubro, quinta-feira, onde nós teremos Série A do Brasileirão, Europa League e Conference League. Antes de tudo isso, eu peço para que você conheça a Betfast.io, porque além de você ajudar o canal se cadastrando na casa, você também se ajuda, porque a casa é muito boa, tem muitos mercados. Principalmente para esta quinta-feira de muito futebol, na Europa League e Conference League, eu trabalho muito com defesas de goleiro, posse de bola e tudo isso eu mandarei lá no meu canal gratuito. Então olha só, cadastre-se na Betfast, o QR Code está aqui na imagem. Se você não está vendo pela TV ou pelo computador, vá no primeiro comentário fixado e também lá você conseguirá acessar o link da Betfast.io e pegar o seu bônus de primeiro depósito de R$200, beleza? Então faça isso, cadastre-se na Betfast.io e vamos embarcar nessa festa de análise que teremos hoje para a quinta-feira de muito futebol. Simbora! Bom, pessoal, conforme vocês estão vendo na tela de vocês, Vasco Internacional, primeiro jogo da nossa lista. Vamos analisar essa partida. Muitos jogos da nossa lista hoje, mas começando aqui com o Vasco Inter pelo Brasileirão da Série A. O Vasco que vem de uma derrota por 1-0 para o Flamengo, né? Uma derrota no Clássico Carioca, mas que não tira o brilho das atuações do Vasco até aqui no ano, né? Começou muito mal no Brasileirão, vem retomando e tudo mais, mas ainda está naquela briga incessante contra a zona do rebaixamento. Ainda assim, do jogo do Bahia aqui, do Galo na verdade para cá, o Vasco tem feito grandes exibições. Do outro lado, o time do Inter vem de um 7-1 sobre o Santos, moral lá em cima, o time jogando razoavelmente bem, se recuperando do baque sofrido pela eliminação contra o Fluminense na Copa Libertadores, e agora realmente está focando aí em só fugir da zona do rebaixamento, já que a Libertadores está muito longe. Olhando na classificação aqui, o Vasco realmente quer só ficar longe da zona do rebaixamento para depois pensar em Sul-Americana, e o Inter quer se garantir aqui longe da zona do rebaixamento e também, quem sabe, brigar aqui por uma Libertadores, ainda que seja um sonho muito distante para a equipe colorada. Pessoal, por mais que o Inter até seja um pouco melhor que o Vasco no papel, o mando de campo do Vasco está sendo muito forte e o time do Vasco, taticamente falando, está sendo muito bacana com o Ramon Dias. Então aqui, como as linhas estão valorizando muito o Inter também fora de casa, eu vou buscar um DNB do Vasco aqui, um empate anular aposta do Vasco, pagando 1,61. Eu acho que o Vasco em casa amanhã não perde. O adversário é o Inter, que está mais tranquilo na tabela. O Vasco está com sangue nos olhos, então tudo isso aqui reverte numa aposta no DNB do Vasco nessa partida, pagando 1,61. E para finalizar o Brasileirão, já que nós só temos dois jogos nesta quinta-feira, Santos e Curitiba. Santos aparece como favorito com modos de 1,72 contra o Coxa, e é uma odds justa na minha visão, né? O Santos, por mais que tenha perdido de 7-1 do Internacional, joga bem em casa, pega um adversário que já está praticamente rebaixado, então tudo isso aqui leva o Santos a ser favorito. Agora o time do Santos é muito desorganizado, tá? Vinha até num viés de melhora, vinha realmente fazendo boas partidas, mas aí perdeu do Bragantino em casa, perdeu do Inter por 7-1 e aí volta de novo aquele drama que tinha até se amenizado nas vitórias contra Palmeiras, Vasco e Bahia. O Santos tem os retornos de Jean Lucas, João Paulo no gol e Soteldo, então são realmente retornos que elevam o patamar de um time que não tinha as três peças contra o Inter, mas para fazer moneyline aqui, para fazer vitória do Santos, eu acho um pouco de exagero. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou buscar Santos menos 0,25 ao vivo, pagando 1,70. Ou se o Santos tomar um gol antes disso, eu vou então de Santos ou empate, né? Santos dupla chance, pagando 1,66. Essas duas bets pode fazer até o intervalo do jogo, tá? Eu tô muito confiante que o Santos, apesar da goleada sofrida pro Inter, vai mudar a chavinha e vai vencer o Curitiba, porque tem mais time, joga em casa, e eu acho que aqui, contra o Curitiba, adversário acessível, o Santos tende a ter pelo menos uma vitória mínima aí por 1-0 diante do Coxa. Bom, pessoal, agora começando com a Europa League, selecionei 3 jogos para vocês aqui, começando com Baka Topola e Freiburg, confronto de um sérvio contra um alemão. O Baka Topola se classificou para as eliminatórias da Champions, não conseguiu ir para lá e depois foi para a Europa League, mas é um time de um país que, tirando Partizan e Estrela Vermelha, são dois times que são dominantes no seu país, e tirando isso, são todos outros times muito fracos quando jogam fora
do seu país da Sérvia. Então assim, amanhã há uma diferença muito grande aqui de elencos, tá? O Baka Topol até conseguiu empatar com o Olympiacos em casa 2-2, mas o Freiburg é um nível muito acima. O Freiburg é um time alemão, um time acostumado com um enfrentamento muito mais alto, e o Baka Topol esse ano não está conseguindo nem ser competitivo com os líderes no seu campeonato local. Então são duas equipes que estão na zona intermediária de seus países, só que uma coisa é você estar na zona intermediária da Alemanha e outra coisa é você estar na zona intermediária da Sérvia, né? Há uma distância muito grande aí. Então com isso, eu acho muito que amanhã o Freiburg será dominante e conseguirá vencer essa partida com certa tranquilidade. Por isso eu vou recomendar para vocês aqui o handicap menos 1,25 asiático, pagando 1,70 para o Freiburg. Acho que essa aposta tem muitas condições de bater ou pelo menos devolver metade, tá? Então assim, acho que o Baka Topola, que tomou goleada até para o Braga em casa, tende realmente a sofrer muito diante da equipe alemã. Então por isso que eu vou aqui no menos 1,25 do Freiburg nessa partida. No próximo confronto, Brighton e Ajax, e olha, eu tomei um susto quando eu vi odds do Brighton, pagando 1,30 para o time inglês. Eu sei que o Brighton é o queridinho das casas, mas assim, o Ajax, pô, já foi semifinalista da Champions e não faz muito tempo, faz 5, 4 anos. Agora, aí você me pergunta, pô Danilo, mas não tá muito exagerado? Tudo bem, pode até estar exagerado, mas cara, tá justo no fim das contas, porque esse time do Ajax é muito ruim, é um time que realmente sofre no campeonato holandês, tá na zona do rebaixamento do campeonato holandês, e assim, é um time que realmente foi todo desmontado da temporada passada para essa. O Brighton tem um estilo de jogo de ofensividade, de pressão muito forte, então amanhã realmente dá para esperar um Brighton muito incisivo ofensivamente. Mas aí eu olhei o handicap do Ajax e falei, pô, mais 2 o handicap, ele realmente é muito esticado. Mas eu vejo, por exemplo, um 3-0 para o Brighton, ou eu vejo um 2-0 para o Brighton, que já anularia o handicap. Então, para mim, o mais 2 não compensa. E aí eu vi um mercado de gols que passa muito pelo que eu penso da partida e me dá uma tranquilidade maior no mercado, que é menos de 3,5/4 gols. Então seria o under 3,75. Por quê? Eu espero realmente o Brighton vencendo essa partida, eu espero o Brighton ofensivo, mas há uma coisa, a Europa League cansa muitos times, então realmente você pode ter um Brighton fazendo um 2-0 e pisando um pouco no freio, porque não tem porque se cansar tanto, no fim de semana já tem jogo. O Ajax tende a ter uma postura defensiva e mesmo que ataque um pouco em alguns momentos da partida, eu talvez veja o Ajax terminando essa partida sem marcar gols, porque é um time que realmente é muito fraco para essa temporada. Então o under 3,75, ele tem muito aí o que eu penso para a partida. Placares de 1, 2, 3-0 para o Brighton, tem o 2-1, tem um empate, uma possível vitória do Ajax, que eu acho bem difícil. Então, tem o 2-1, então tem vários placares de vitória do Brighton. O único placar para esse jogo que eu acho que pode azedar a nossa bet e azedaria pela metade é o 3-1 para o Brighton. Esse placar eu acho que pode acontecer. Mas de vários placares, só um que realmente me assusta, que é o 3-1. Então com isso aqui, eu vou de under 3,75, acreditando que o Brighton vence por 2-0 ali, 3-0, mas que o nosso under 3,75 é muito mais interessante que, por exemplo, entrar no eventual handicap do time do Ajax. E o próximo jogo para fechar aqui a Europa League, esse jogo aqui, pessoal, eu nunca destaco meia unidade, tá? Quando eu falo para vocês, é sempre com uma unidade, porque eu não fico repetindo. Esse jogo aqui que tá marcado em amarelo aí, ó, é meia unidade, tá? Vou com meia unidade somente nessa partida. Union Saint-Gilloise e Lask Linz. Tá pagando 1,63 para o Union Saint-Gilloise, ele lidera o campeonato belga, mas assim, o Lask Linz é um time austríaco, é um time chato, é um time que tem um projeto bacana, que consegue rivalizar com o Red Bull Salzburg, que está na Champions League, então eu não consigo entender uma cotação tão baixa para o Saint-Gilloise. Agora sim, como eu não conheço tantas equipes, eu vou com meia unidade somente nessa partida, vou tirar um pouco o pé do acelerador, vou mais calmo nesse jogo, mas eu vou sim no mais um, handicap mais um asiático do Lask Linz, pagando 1,78. É uma partida vital para ver quem pelo menos consegue aí um passaporte para a Conference League, caso termine em terceiro, ou quem vai brigar aqui com o Toulouse pela segunda vaga. Então eu acho uma partida complicada para o Saint-Gilloise, acho que uma cotação bem baixa, e não vejo os dois times tão diferentes no papel não, mas eu acho que aqui eu posso errar um pouco a mão, tá? Então por isso aqui que eu vou recomendar para vocês o handicap mais um da equipe do Lask Linz, tá certo? E aí agora partindo para a Conference League, que é onde nós vamos trabalhar com 6 partidas, tá certo? Então muita atenção aí.
Começando pelo jogo Lille e Slovan Bratislava, o Lille aqui eu vou buscar aqui o Lille para vencer a partida pagando 1,66, tá certo? No ao vivo. E se tomar o gol, vamos entrar no dupla chance pagando 1,61, tá? Ou uma bet ou outra, limite de tempo até o meio tempo. Por quê? O time do Lille, quando joga em casa, ele tem o poder de jogar com mais titulares, né? Poupa menos jogadores porque não viaja. E pega um adversário amanhã que, por mais que tenha vencido, venceu dois adversários muito acessíveis, que é o Klaksvik e o Olimpia Ljubljana. De resto, o Slovan Bratislava, quando teve enfrentamento maior nas qualificatórias para as competições europeias, ele foi um time que sofreu muito, tá? Perdeu muitos jogos que eram facilmente vencíveis e com isso eu acho que o time do Slovan Bratislava deve sofrer aqui diante do Lille, que é um adversário muito mais forte, acostumado com o Ligue 1, acostumado a enfrentar Rennes, PSG, Marseille. Então, para mim aqui o time do Lille vence amanhã o time do Slovan Bratislava, mas eu não banco menos um handicap não. Eu vou esperar aqui entrar de fato nesse Lille aqui, nesse Lille, para vencer ao vivo pagando 1,66. Ou no dupla chance é 1,61 se ele tomar o gol antes. Klaksvik e Olimpia Ljubljana, confronto nas Ilhas Faroe, confronto difícil para o Olimpia Ljubljana, por mais que o Klaksvik seja uma equipe que realmente não tenha conseguido acompanhar essa nova fase de pegar adversários mais difíceis, é um time que quando joga em casa, ele desgasta muito seu adversário. E o Ljubljana tem que sair lá da Eslovênia para viajar até Ilhas Faroe. Só isso aí dá uma vantagem muito grande para o Klaksvik. E tirando isso, o time do Klaksvik, no papel, na minha visão, ele é até um pouco mais forte que o time do Olimpia Ljubljana. Tá? Por mais que ele não seja um time mainstream e tudo mais, quando a gente olha time por time e o que esses times têm jogado de raça, me parece que o Klaksvik amanhã tem um apreço, né, um apelo também muito maior para vencer essa partida. Ele empatou com o Lille em casa, por exemplo. Tudo bem que o Lille estava um pouco reserva, mas ainda assim, pô, empatar com o Lille jogando em casa mostra o quão difícil é se sair do seu país e viajar até as Ilhas Faroe para jogar contra um time que está muito inspirado, porque é a primeira competição europeia que ele joga numa fase de grupos. Então, com isso aqui, eu vou buscar uma linha que para mim está muito interessante, que é o mercado de mais 0,25 para o Klaksvik. Tá pagando 1,70 e eu acho que, pô, a vantagem até do empate pra gente aqui é muito exagero contra o Olimpia Ljubljana, que não é nada demais. Então aqui eu vou de mais 0,25 para o Klaksvik jogando em casa. Gant e Breidablik, confronto que eu espero um massacre do Gant. O time do Gant é muito mais forte. O time do Breidablik tomou 6-3 do Copenhagen lá nas eliminatórias para a UEFA Champions League ou Europa League, se eu não me engano. Mas assim, é um time... Foi Champions League, né? É um time muito fraco. No seu próprio país vem perdendo para todo mundo. Perdeu do fraco Zorya em casa por 1-0. Perdeu para o Maccabi Tel Aviv quando estava tomando de 3-0. Aí fez 2 gols, mas... Cara, amanhã eu não espero que ele consiga fazer gols no time do Gant. Então, com isso, eu vou buscar aqui um handicap asiático -2, pagando 1,64. O time do Gant é mais forte, joga em casa, é de uma cultura futebolística muito acima do Breidablik, que é da Islândia. Então, com isso aqui, eu espero realmente uma vitória por 4, 5-1, aí 5-0 para o time do Gant. Então, eu vou no handicap asiático -2 para os donos da casa. Faltam 3 jogos para nós, né? Fenerbahçe e Ludogorets. Galera, esse jogo aqui, ele, para mim, será um massacre do Fenerbahçe também, tá? O time do Ludogorets teve já grandes lampejos, já disputou até fase de grupos de UEFA Champions League, mas hoje o time que o Ludogorets oferece é muito fraco, tá? É um time que, ó, para pegar um Fenerbahçe que é tão ofensivo e tá tão bem nos últimos jogos, o Ludogorets vai sofrer, tá? No seu país o Ludogorets é dominante e tudo mais, mas, pô, ele acabou de tomar um 7-1 do Nordsjælland. Então, é realmente um time que tende a sofrer muito quando pega um adversário mais forte. Então, com isso aqui, eu vou recomendar para vocês o -1,25 do Fenerbahçe, handicap asiático, pagando 1,65. O time do Fenerbahçe é mais forte, é muito bom ofensivamente, tá encaixado taticamente, joga em casa e pega o adversário que, quando ele teve enfrentamentos mais fortes nas fases preliminares também, sofreu muito. E com isso aqui eu espero que o Fenerbahçe mantenha o 100% e goleie a equipe do Ludogorets aqui. Então eu vou de -1,25 para o Fenerbahçe pagando 1,60. Eu acho muito EV mais essa aposta. Acho que o Fenerbahçe pelo menos vence a partida e aí já tem o Void para nós. Então eu vou nessa aposta. Bodo Glimt e Besiktas, confronto de um norueguês contra um turco. E eu tô achando que estão valorizando muito o time do Bodo, tá? Tudo bem que a viagem do Besiktas é complicada, né? É uma viagem longa, mas
temos escolas de futebol muito semelhantes. Na verdade, o Besiktas até como uma escola mais forte, por ser um time turco, por diversas vezes enfrentar o Galatasaray, enfrentar Fenerbahçe. E o Besiktas não vem fazendo grandes anos, né? Você não vê mais o Besiktas na Champions League, por exemplo, mas é um time que, para enfrentar um Bodo que também não é nada de outro mundo, eu acho que está muito exagerado esse money line do Bodo pagando 2,20. Então eu vou explorar aqui o mais meio, né? O dupla chance do Besiktas pagando 1,68. Acho uma aposta interessante. Besiktas mesmo fora de casa tem jogadores de grande nível para enfrentar o Bodo. E por isso, vendo no papel o time do Besiktas, me parece pelo menos um pouco mais interessante que o time norueguês. Então aqui eu vou de Besiktas ou empate pagando 1,68, mesmo na condição de visitante. E para terminar, Fiorentina e Cucaric, confronto de um italiano contra mais um sérvio. Lembra que eu falei lá atrás do Bacca Topola que ia enfrentar o time do Freiburg? Agora, o Fiorentina, que é melhor que o time do Freiburg, ou pelo menos do mesmo nível, enfrenta um time que é pior que o Bacca Topola. O Cucaric, ele é basicamente, sei lá, segundo nível no futebol sérvio, né? Então deve ter muita dificuldade para segurar o forte ataque da Fiorentina, tá certo? Então, na minha visão, o Cucaric vai sofrer. É verdade, o Cucaric tá em sexto lugar, tá? O Bacca Topola tá em terceiro, para vocês terem noção. Então, aliás, eu errei na análise do Bacca Topola. O Bacca Topola tá em terceiro, tá? Quem tá em sexto é o Cucaric. Mas o Cucaric, que na minha visão, deve tomar uma goleada muito forte diante do Fiorentina, que por mais que às vezes é meio sonolento nas competições europeias, deve realmente fazer uma partida aqui boa, porque precisa vencer, né? Empatou com o Genk, empatou com o Ferencváros, então precisa buscar aqui uma vitória contundente para se meter aqui entre os dois primeiros da competição. Então com isso aqui eu vou recomendar para vocês o handicap menos 2,25 para o time da Fiorentina. Acho que o time amanhã vence com tranquilidade o Cucaric, que é um adversário com muita fraqueza defensiva. Se for ver o Cucaric na Conference League, perdeu para o Genk em casa por 2-0 e perdeu para o Ferencváros por 3-1 fora de casa. Imagina jogando fora de casa contra o adversário mais forte que Genk e mais forte que Ferencváros. Não dá para competir. Então eu vou de handicap asiático menos 2,25 para o clube italiano pagando 1,72, beleza? Então é isso, pessoal. É um vídeo aí com mais bets do que o normal, porque temos 3 competições junto amanhã e não dá para deixar vocês desamparados aí. O que eu peço em troca é, façam um cadastro na Betfast Show e deixem seu like aqui no canal, no vídeo, e também inscrevam-se, porque é muito importante a sua presença aqui assídua todos os dias. Valeu? Grande abraço, fui, vamos que vamos!